Fala, galera. Filipelli na área. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, né? Beleza. Beleza, nós não temos, mas somos bem simpáticos, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mercado, tá? Semana curta aí, né? Então, hoje, último dia de operações na semana. Depois aí a gente vai ter Sexta-feira Santa. Bora pro gráfico, tá? Índice dólar aqui na tela. Vamos começar pelo dolinho aqui, tá, galera? Dolinha aqui, o que a gente tinha, galera? A gente já tinha uma zona de exclusão não, uma zona de atenção aqui, né? Uma zona que a gente já sabia que o preço podia dar uma travada aí, né? Baseado no dia anterior, o mercado abriu, né, sem gap, né? Se a gente for dar uma olhadinha nos 60, fazer um diário de trade talvez um pouco mais longo hoje, mas, né, talvez aí seja de bom uso para vocês. A gente tinha esse pivô aqui, pessoal, né? Um pivô, vou falar um pivô ruim, tá? Por que é um pivô ruim? Porque é um pivô que se formou abaixo das suas médias, tá? E principalmente abaixo da média móvel de 20, tá? Então, ou seja, não é um pivô tão sadio quanto os demais, tá? Então, após a gente perceber isso, a gente já sabia, né, que a chance disso aqui dar errado era muito maior do que dar certo, tá? Mas fatos da vida a gente ficou numa região de acumulação aqui no dia de ontem, como vocês podem ver, ele acionou o pivô e tipo não estopou e nem foi para os alvos, né? No dia de hoje, como que o preço se comportou? Ele já abriu praticamente sem gap, né? Novamente rompendo a cabeça desse pivô aí e tínhamos aqui, né, a máxima do dia anterior. Então, ou seja, eu não podia sair comprando aqui o dólar nesse movimento de abertura. Mesmo eu já tendo um movimento pré-pronto aqui do dia anterior, estruturas de altas vindo formadas a partir da sua média móvel de 20, até porque aqui a gente teve o fechamento abaixo, então, ou seja, não seria tão fácil assim, né? Agora, depois de pronto, é fácil ver, né? Mas, enfim, quando a gente está trabalhando sem saber o que está acontecendo na parte direita do gráfico, é um pouco mais complexo, tá? Então, não executei essa primeira compra aqui no dólar justamente por esses motivos, né? A gente tinha uma região de acionamento da cabeça do pivô de 60 novamente, máxima do dia anterior, e aqui, por último, nós tínhamos aqui a retração a última retração da faixa de Gaza do movimento semanal que a gente está mapeando aqui, tá? Que é esse daqui dos 60 minutos, tá? Então, um pouquinho. E acertamos, né, em mapear esse movimento dos 60 aqui, que na verdade a gente viu que a dinâmica do movimento ficou exatamente aqui dentro, né? A gente não teve violação de máxima nem violação de mínima. Uma semana mais curta, né, tanto aqui quanto lá fora. Enfim, vamos voltar aqui para o gráfico. Após isso, o dólar ele realmente deu uma andada, né, como vocês podem observar aí, mas quando chegou nessa retração de 38 aqui, ele meio que deu uma lateralizada, galera. E aqui eu falei para o pessoal, ele montou uma regressão à média móvel de 9 aqui nessa região, beleza, stop caríssimo, não vai, sem condições de entrar. Depois ele montou uma outra regressão aqui, que eu falei que eu não iria entrar por justamente estar achando que esse movimento estava numa região de briga, estava meio estranho, tá? E de verdade, né, galera? Uma média móvel de 9, que é a nossa média móvel rápida, gatilho, né? A gente entende que uma regressão nela, né, é uma regressão que tende a andar, tende a entrar momento no mercado, né? Não é um mercado que vai ficar travado. Talvez a gente tenha que ter um pouco mais de paciência numa regressão média móvel de 20, talvez, né? Enfim. E aqui eu falei pro pessoal, eu não vou executar esses trades aqui, se não me engano, tinha até notícia também, tá? Então, não valeria a pena a entrada. E após ele perder a sua média móvel de 9, né, e a gente fazer uma regressão média móvel de 20, a situação, na verdade, até piorou, tá, galera? Porque ficou um candle extremamente feio, e mesmo quem entrou nesse trade aqui, na verdade, teve a oportunidade de não realizar ele, até porque a gente está vendo aqui, nossa, não realizou e o trade andou. Tá pronto o gráfico agora, mas na hora tava horrível isso aqui, tá, galera? E tá horrível também agora, então, ou seja, a gente já está entrando num movimento que deixou o pavio para cima, o pavio para baixo, ia ter que realizar o ajuste de asa aqui, que é a gambiarra do nosso setup aqui, uma gambiarra operacional que a gente se permite usar dentro do contexto, né? E isso daqui de verdade é uma coisa que não faz bem para a cabeça do operador, tá? O que a gente preferiu mapear? A gente preferiu mapear essa região aqui, só um pouquinho, como uma região né, de atenção, né? Vamos ficar atento a essa região aqui. E ele veio, rompeu a máxima dessa região,
né, teve um candle de ignição aqui, a gente não teve um candle de continuação aqui do movimento, tá? Pelo contrário, ficou um candle que foi lá, bateu nesse alvo de 100% aqui, né? E estava voltando e fazendo um pullback aonde? Esse preço, galera, aqui até então, né? No primeiro alvo de FIBO do movimento de 60. Então, ou seja, tivemos um movimento feio, mas um movimento de expansão, bateu no seu alvo de 100%, veio para fazer um pullback no seu primeiro alvo, para quem sabe batalhar um terceiro alvo, ou no mínimo voltar para a região de 100%, tá? E aqui foi onde a gente realizou nossa entrada, que foi a seguinte, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tivemos uma regressão à média móvel de 9 no gráfico de 2 minutos, né? Tinha start e tinha stop, mas só um pouquinho que esse trade a gente pegou pelos 5 minutos, na verdade. Deixa eu só confirmar. 5 minutos. Tivemos uma regressão à média móvel de 9 aqui, né? Cujo a mesma não foi acionada no próximo trade, né? Mas após a gente entender que ele estava rompendo essa região, talvez, né, valeria a pena baixar nosso gatilho de entrada, até porque o stop dessa operação ser acionado estava na casa dos 10 pontos. Quando a gente baixou nosso gatilho de entrada aqui para essa operação, nosso stop ele reduziu para a casa dos 6 pontos. Então, ou seja, permitiu esse ajuste de asa, essa gambiarra operacional aí, tá? Fatos da vida o trade não acionou, né, no seu candle referência, eu optei por baixar meu gatilho de entrada, mantive meu stop, e como vocês podem ver aqui, o trade foi lá, acionou, voltou e me stopou. Tomei 6 pontos de stop nessa operação. Ao mesmo tempo que ela me deu um stop de 6 pontos, né, e aí talvez valesse a pena a observação, né, desse movimento aqui, ele me estopou e deixou uma regressão média móvel de 20. Aí vocês vão parar e pensar assim, porra, né, burrão, por que não esperou a média móvel de 20? Realmente, né, galera, a gente estava querendo realmente pegar um movimento, talvez não observei todos os pontos, enfim, fatos da vida paguei o preço, a minha aula foi paga, né, e com certeza isso daqui eu vou levar, né, para os próximos trades, né, com certeza, né, quando as duas médias estiverem muito próximas. Isso aqui é uma coisa que eu já observo, só não sei por que na verdade hoje não me atentei esse pequeno detalhe que me custou 6 pontos, né, um stop. E hoje, como vocês podem ver aí, na verdade, eu não... Foi um stop no dólar, né? Tomei stop de 6 pontos, né? Fatos da vida ele veio, me estopou e deixou uma regressão média móvel de 20. E é como eu sempre falo pro pessoal, a gente entrar numa regressão à média móvel de 9 e não entrar numa regressão à média móvel de 20 é assinar um atestado de incompetência, né? Poxa, se é para escolher uma das médias móveis, escolha a média móvel de 20. Né? Então aqui eu falei, pessoal, ele me estopou, acabou de me estopar, não gosto de fazer isso, tá? De sair de uma operação e já entrar em outra, mas aqui, poxa, aqui realmente era questão de, cara, tu não pode ser assinar teu atestado de competência agora, né? Então aqui eu apregoei novamente uma ordem de compra com stop nessa mínima, tá? Por quê? Entrei numa regressão média móvel de 9. Obrigatoriamente, ninguém é obrigado a nada, mas para mim, eu me senti na obrigação de entrar numa regressão média móvel de 20. Que talvez ele me estopou na 9, né? Foi buscar 20 para explodir para cima. Mas fato da vida o trade não foi acionado. Até baixei meu gatilho de entrada. Falei, pessoal, aqui eu baixei meu gatilho de entrada na 9. Eu vou dar essa chance para o dólar aqui também, porque o trade ainda estava com a mesma margem de stop, tá? Mas como vocês podem observar, ele não acionou, veio a perder a mínima do candle, e aí realmente eu tirei as ordens, cancelei, abortei a entrada, tá? Então, ou seja, entrei nessa região aqui, acreditando no movimento, não aconteceu, não tem problema nenhum, eu cortei o stop, né? E aí a gente vê uma coisa, né? Talvez você, né, para confortar, né? Quem opera pivô, comprou o pivô, a cabeça do pivô, né? Comprou essa cabeça do pivô aqui e stop nessa mínima. Aonde que o Felipe estopou? O Felipe estopou aqui, estopei 6 pontos, tá, galera? Aqui, ó. 6 pontos. Comprei aqui, estopei aqui, 6 pontos. Né? Eu não tô querendo ser melhor nem pior que ninguém, até porque meu trabalho aqui não é esse. Meu trabalho aqui é fazer meu dinheiro e tentar ajudar o pessoal que estuda comigo aqui a fazer o deles também, né? Estopamos 6 pontos. E quem estopou 20? Vai falar o que em casa, né? Digamos assim. Mas, enfim, cada um com seu operacional. Após isso, a gente observou, né, pessoal, que a gente, né, vamos colocar um FIBO no dia de hoje, até para a gente se situar um pouco melhor. Esse era o FIBO até então no momento. Quando o dólar perdeu a sua média móvel de 20,
Aí começamos a observar o gráfico aí no time frame um pouco menor, tá? E aqui já bem próximo da hora da gente ir para o almoço, aqui a gente percebeu, né? Poxa, o dólar realmente estopou a galera aí, veio para estopar até a galera do pivô aqui agora. E aqui o que ele fez? Montou uma estrutura de baixa e uma microestrutura aqui. Uma microestrutura não, o stop aqui estava na casa dos 7 pontos, tá? O que a gente tinha aqui nessa operação? Faixa de Gaza do dia, tá? Num dia que não teve uma tendência tão clara assim, tá? Pelo menos para mim. E aqui eu falei pro pessoal, aqui pode ser que ele me dê uma oportunidade de venda. Qual que é o risco? A gente tem a máxima do dia anterior logo na cara. Por que eu executei a operação aqui? Porque aqui eu tinha um espaço para pensar. O que era o espaço para pensar aqui? Eu ia vender esse micro pivô, stop nessa máxima, tá? Mas a partir do momento que o trade viesse e batesse na máxima do dia anterior, meu stop automaticamente vinha para o break-even. E aqui eu não estou falando de parcial, estou falando de proteger a operação. Porque eu não sei se ele vai bater aqui e voltar, eu não sei se ele vai vir aqui e romper isso daqui e dar 50 pontos para baixo, enfim, né? Talvez vocês possam pensar, não, mas aqui uma trap zone, uma trap zone operável, tá? E aqui eu estava com viés dos 5 minutos, né? Os 2 minutos eu baixei, eu fiz o ajuste de asa realmente para mim poder entrar com um stop um pouco mais justo na operação, e fato da vida é, o trade veio aqui, acionou, né, a minha entrada, né, acionou a minha entrada, montou uma estrutura de baixa e montou uma microestrutura aqui também e veio e bateu aqui. Quando ele bateu aqui, a minha entrada, o meu stop que estava aqui em cima automaticamente veio para a região de break-even, e aí ele voltou me tirando no break-even, e ainda bem, né, pessoal, que depois ele voltou, foi lá e estopou a galera, talvez, né, tem numa violinada, e aí deu uma derretida, tá? E aí achamos melhor ir para o almoço aqui, né, falando só de dólar nesse momento, depois a gente vai ver o índice também, tá? Mas vamos concluir o dólar aqui. Fomos para o almoço, né? Quando voltamos do almoço, a gente viu essa estrutura aqui se formando, né? Já tinha formado essa estrutura aqui, eu voltei do almoço, o mercado já estava aqui nessa região aqui. E aí vocês podem me perguntar, tá, Felipe, essa regressão é uma média móvel de 20 aqui. Se eu tivesse na frente do gráfico, eu tinha tomado esse stop aqui também, tá, galera? Tranquilamente. Por que eu teria tomado esse stop aqui? Porque, primeiro, o mercado, ele, né, a princípio aqui, ele violinou a galera, né? Não foi uma violinada, o mercado foi para cima, respeitou essa média móvel de 20 e caiu. E se ele respeitou a média móvel de 20 aqui, né, talvez a gente podia estar vendo uma tendência de baixa sendo formada, cutucou praticamente essa região de mínima aí, mas na verdade veio testar a cabeça do pivô de 60, estava voltando, foi lá, testou sua média móvel de 9. E esse teste aqui me diz uma coisa, pelo menos eu tenho tempo também para pensar, né, nessa operação, né? O stop dela estava extremamente justo, tá? A gente está falando aqui de um stop na casa dos 7, 8 pontos, tá? Só que até a mínima do dia, a gente ia ter aí 10 pontos, tá? Até a média móvel de 200, a gente ia ter 15 pontos. Então, eu tinha tempo para manusear a minha operação aqui, tá? Então, se eu tivesse na frente do gráfico, com certeza eu teria tomado esse stopzinho aqui, tá? Aqui teria uma venda e aqui teria um stop. E se alguém estava na frente do gráfico e tomou esse stop trabalhando, né, com base no meu operacional aí, cara, fique com a sua consciência tranquila, eu também teria tomado tranquilamente, tá? Ainda mais vendo essa região de contexto, né? O mercado perdeu aqui a sua região da faixa de Gaza, tá? A única coisa também que talvez, mas não teria servido como filtro, seria a máxima do dia anterior, porque aqui eu entendi que ele foi lá, tentou romper a máxima, mas respeitou a média móvel de 20, e a minha entrada ia ser abaixo da máxima do dia anterior, então, ou seja, seria um teste de baixo para cima para voltar a cair, né? O fato da vida é, se entrou, tomou stop, tá? Entrou, tomou stop, e um stop que eu ia dormir com a minha consciência tranquila, assim como eu dormi com a minha consciência, vou dormir com a minha consciência tranquila também aqui, tá? E após isso, na minha opinião, o mercado não apresentou absolutamente nada, tá, pessoal? A gente ficou numa resenha aqui na parte da tarde, mas aqui já não valeria a entrada, porque a gente viu que aqui já não deu certo, né? Enfim, o mercado de dólar hoje foi isso daqui para mim, tá? Foi uma operação, um stop, na verdade, duas operações, um stop e um break-even, tá? Beleza? Índice, galera. Vamos dar um dezoom aqui. Se a gente for pegar aqui, né, o dia de ontem, né, um dia de rolagem, um dia não tão legal de ser operado,
Até pegamos uma bela operação na parte da tarde, ontem uma compra que a gente teve aqui nessa região do índice, pena que emitiu no break-even e depois explodiu para cima, enfim. Mas a gente pegou e já mapeou o dia de ontem como um caixote, né? E o índice abriu dentro desse caixote aí, né? Vamos vir para o gráfico aqui de 5 minutos aqui. Mas o que a gente teve sendo formado aqui no dia de hoje? A gente abriu abaixo do ajuste, abaixo da média móvel de 200, abaixo da média móvel de 50, abaixo de todas as médias, né? Vamos para o gráfico de 2. Aqui. Eita, foi demais. E o que a gente teve aqui nessa região aqui, galera? O mercado, ele abriu, né, com um pequeno gap de baixa, foi tentar testar a sua média móvel de 20, de 200, né? Vocês perguntam, pô, não vendeu aqui? Não, não vendi aqui. Né? Tava meio ressabiado que o mercado ele vinha renovando mínima, enfim. Optei por ter um movimento um pouco mais claro para mim, né? Porque regressão à média ela é maravilhosa quando o mercado está em tendência, né? Quando o mercado está no mercado, numa desgraçolândia, não tem muito que a gente possa fazer com a regressão à média, né? Então, eu operei uma estrutura realmente de baixa a se formar, como a gente está vendo aqui. Aqui nessa região de mínima, eu abri uma operação na ponta da venda, fiz a minha parcial de 200 pontos, o mercado voltou e me tirou no break-even, tá, pessoal? E, na minha opinião, na parte da manhã, foi isso que o mercado apresentou aqui nesse índice, tá? Não teve mais nada a se fazer, foi lá que eu tocou a mínima do dia anterior, até quem pratica o trap do Mestre Stormer estaria até autorizado dentro do meu operacional a usar, porque o trap eu só utilizo ele em dias que eu identifico uma lateralidade, né? E aqui, como já não deu seguimento aqui, né? Eu não iria virar a mão aqui na compra, com certeza não, né? Mas se eu não tivesse feito uma operação aqui, talvez eu arriscaria um trap. Só ver o tamanho do stop, também não tá falando besteira para ninguém aqui, né? É, um trap de 250 pontos aqui. O meu stop estava na casa dos 180 pontos, né? Então, não sei se entraria nesse trap aqui, não. Tá? Mas fato da vida o mercado começou a fazer o que ele vinha fazendo ontem, né? Mínima, aí vinha, perdia a mínima, renovava a mínima, voltava para cima, então aqui era a mínima do dia, vinha para renovar a mínima, não conseguia, voltava para dentro do mercado, vocês podem observar aqui, né? Renovava a mínima de novo, não dava seguimento e ficou nisso daqui, essa brincadeirinha sem graça aqui praticamente a manhã toda, né? Fomos para o almoço, voltamos, o mercado estava novamente vindo perder sua região de mínima. Veio para perder sua região de mínima, né? E até aqui foi um ponto até bem interessante que eu estava tirando dúvida de um colega de sala aqui. Não me lembro nem qual é que era a dúvida, acho que era sobre realização parcial. Mas aqui a gente teve até a possibilidade aqui de um trade aqui numa microestrutura, após perder a mínima do dia anterior, vir fazer pullback, montar uma microestrutura aqui, poderia possibilitar uma venda aqui, tá? Acho que ninguém executou o trade, enfim. Também um trade que não desenvolveu, mas o stop técnico, né, dessa operação só viria bastante tempo depois, teria dado alvo mesmo assim, tá? Então, é fácil analisar uma operação que a gente não realizou, tá? Enfim, o mercado, a semana foi uma semana aqui, a microestrutura que eu falei para vocês. O mercado expandiu, perdeu mínima, respeitou, montou uma estrutura de baixa, uma microestrutura de baixa, respeitando essa média móvel de 9, tá? Aqui poderia abrir uma venda, tá? Com stop nessa máxima aqui. Então, a gente pode ver, veio estopar aí, quanto tempo depois, se não realizou no alvo, né? 2 horas depois. Acho que o cara teve tempo para pensar, né? Vou estopar, não vou estopar, enfim. Fatos da vida foi uma semana que não foi uma semana bacana de ser operada, tá? Na minha opinião, só segunda-feira que foi um dia bom no dólar, tá? E um dia muito rápido, talvez a maioria das pessoas não tenha nem conseguido realizar as operações que a gente realizou aqui, tá? Mas dentro da semana ainda foi uma semana que fechamos no positivo, tá? Não foi uma semana bonita. É aquele time que ganhou a partida, mas jogou de uma maneira feia, digamos assim, foi 1-0 chorado, tá? Mas, né, a gente tem que agradecer as pequenas vitórias também, tá? Então, espero que o dia de vocês aí tenha sido, né, tão bom quanto o nosso, né? Eu julgo o dia de hoje como um dia bom, tá? E a gente vai ter o feriado agora aí, né? Então, a gente vai ter bastante tempo para descansar, né? Aí os olhos do gráfico, né? Para quem conseguir tirar os olhos do gráfico, parabéns, né? Reserve um tempo também para estudo, reserve um tempo para a família, que tudo é uma questão de equilíbrio nessa vida. Beleza?
Então é isso, galera. Boa Páscoa para todo mundo, né? Juízo nesse feriado, e não vamos fazer loucura. E segunda-feira a gente se vê novamente aí no mercado, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.